Olá, 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 sejam bem-vindos. Essa grande live de segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão e hoje especificamente falando um pouco mais da ansiedade. Fique ligado até o final dessa live e veja o que as instruções, as dúvidas e orientações em relação à ansiedade. Fica até o final e compartilhe o máximo essa live para mais pessoas possível. Ansiedade e depressão têm crescido muito a um nível assustador. Baseado nisso, a gente precisa estar atento para que esse transtorno, não venha a prejudicar várias áreas da sua vida. E quando a gente fala, o tema de hoje é os sinais de ansiedade no nosso dia a dia, eu estou falando sobre sintomas físicos, mentais, desse transtorno psiquiátrico, que costuma aparecer no nosso cotidiano, Então, existem alguns desafios e eu vou trazer alguns tópicos para que você possa identificar esses sintomas e poder facilitar a intervenção em relação à ansiedade. Aí vem alguns pontos, como distinguir entre uma preocupação natural e uma crise de ansiedade. Muitas vezes está na intensidade dos sintomas e sinais, para você diferir uma coisa da outra. A parte patológica, uma crise de ansiedade, ela vem é um estado de alerta constante e desproporcional para o momento. Então, até pensando nisso, a Associação Americana de Depressão e Ansiedade listou exemplos como uma pessoa com esse transtorno psiquiátrico se comporta frente a situações comuns do dia a dia, em comparação com a outra que sem essa crise. Claro que não dá para diagnosticar o problema só com base nas pistas que eu vou trazer aqui, mas elas podem levantar suspeita para o quadro e agilizar a busca de um profissional de saúde, que aí ele cravará a presença de ansiedade ou não. Então, um dos tópicos é preocupações. Sem ansiedade, ficar preocupado com o pagamento de contas do mês, com o risco de ser demitido, com o término de um relacionamento amoroso, isso é sem ansiedade. Com ansiedade é pensar constantemente que essas possibilidades de falta de dinheiro, demissão, pé na bunda, entre outros, vão ocorrer a qualquer segundo. Então entenda a diferença, que enquanto um pensa a qualquer segundo pode acontecer, e o outro é uma preocupação inerente a todos nós, que pode acontecer, mas não é algo que nos desestabiliza ou nos prejudica no nosso dia a dia. E aí alguns tópicos que a gente pode pensar aqui é transtorno de ansiedade, sem tempo para o agora, ansiedade, o que as bactérias do intestino têm a ver com transtorno, são alguns tópicos que a gente pode refletir aqui. Não vou me aprofundar nesses temas, mas só para que você entenda que existem outros temas baseados na ansiedade. Medos. Medo sem ansiedade é medo realista de algum objeto, lugar ou situação que pode ferir ou matar. Você chegar em um lugar desconhecido, você pode ficar um pouco com medo. Isso é natural, é o instinto de sobrevivência, de preservação da espécie. Com ansiedade é terror irracional de algo que na verdade não representa grande perigo. Outro tópico é traumas. Então, traumas sem ansiedade seria o quê? Se sentir triste ou não conseguir dormir direito depois de passar por um evento traumático. Isso é natural. E o trauma com ansiedade é pesadelos recorrentes, incapacidade de tirar da cabeça essa sensação de desagradável. Em relação a festas e reuniões, sem ansiedade
se sentir estranho ou ligeiramente desconfortável em ocasiões sociais, como festas e reuniões. Com a ansiedade, fugir das situações a todo custo pelo medo de ser julgado, constrangido, humilhado por estranhos. Então você vê, existe uma diferença aí. Outro ponto é provas ou apresentações no trabalho. Então, sem ansiedade, ficar nervoso ou suar bastante durante uma prova ou uma apresentação no trabalho. Com ansiedade, dificuldade para respirar ou falar ou ficar com o coração acelerado a ponto de não cumprir a tarefa. Você entende a diferença, a intensidade de um e a intensidade do outro? Quando a gente divide esses dois tópicos, com ansiedade e sem ansiedade, com ansiedade e sem ansiedade, a gente está marcando de fato a diferença de um e de outro. E o grande ponto é a intensidade disso. Tem gente que tem ansiedade de entrar no metrô, entrar no ônibus que tem cheio de gente. Tem gente também que entra em estafa, em cansaço, que é a parte no trabalho, a exigência, a pressão do trabalho pode criar uma estafa, um cansaço ali, e baseado nisso tem uma reação do corpo, às vezes tremor, uma sensação, perca da memória, lapso de esquecimento. A gente sabe que a mente ela é trabalhada, ela é focada em economizar energia. Se ela é focada em economizar energia, tudo aquilo que sobrecarregar, ela vai querer desligar. Noélia, seja bem-vinda. Então, se ela quer desligar, esse lapso de esquecimento tem a ver com a economia de energia. Então, senão você apifar. Então, hoje foi para trazer nessa diferença. A gente sabe que a ansiedade é algo que acomete muita gente. Existem exercícios de respiração, 4 segundos, 2 segundos, e solta o ar pela boca. Você pode fazer isso em 5 a 10 minutos em um dia, a cada dia. A título de prevenção também, se você tem altas crises de ansiedade, se você começar a fazer isso, você vai começar a diminuir esse processo. Eu atendendo pacientes, teve paciente que não dormia há 5 dias, teve paciente que não dormia há 3 dias, tinha paciente que não saiu de casa por medo, e aí começou a ir para a academia, porque qual é a minha orientação? Se você tem um processo de ansiedade, o primeiro ponto é começar a fazer atividade física. Por quê? Primeiro ponto, aquele exercício aeróbico. O que é aeróbico, Whindersson? É a atividade respiratória. Isso, quando você, não sei se você reparou, quando você faz atividade física, você fica mais ofegante, ou seja, você puxa mais o ar. Ou seja, se tiver algum bloqueio, porque geralmente uma pessoa ansiosa ela tem uma respiração curta, ela respira muito pouco, e geralmente é uma respiração curta e às vezes, dependendo da situação, acelerada. Então, curta e acelerada é um padrão de uma pessoa ansiosa. Então, dentro de uma atividade aeróbica, uma corrida, uma bicicleta, esse campo aeróbico puxa, ele fica mais prolongado e fica mais profundo essa respiração. E aí você começa a desbloquear e isso vai facilitar você eliminar a ansiedade. Fora o hormônio, a serotonina, a endorfina e série de hormônios que vai facilitar você se sentir bem através da atividade física. Então a minha recomendação é que você faça atividade física se você tem ansiedade, se você demonstra sintomas de ansiedade, porque até o exercício físico, dependendo do grau de ansiedade que você tem, ele pode, não há necessidade de usar remédio, dependendo do grau. Isso você vai precisar consultar o médico psiquiatra para ver esse nível.
Ou então, se você é acompanhado por um psicólogo, um terapeuta, você também pode ver com ele se o quanto precisa dentro do tratamento, dentro do acompanhamento psicológico, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. Essa live foi mais para trazer esses sinais de ansiedade, né? Com ansiedade, sem ansiedade, existe diferença. E qualquer dúvida que você tiver, é só mandar a mensagem aqui no direct do Instagram ou deixar seus comentários aqui abaixo. E se você está assistindo esse vídeo no canal Whindeson Moraes Coach, é só deixar também nos comentários qualquer dúvida, tá? Beijo no coração de vocês, até mais, fica com Deus, tchau, tchau.